Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23. Hoje não vou pregar como costumo fazer um sermão expositivo. Vou ler esse texto, não vou expô-lo, vou usá-lo como tema. Nós chamamos isso de um sermão temático. E só para descontrair, Dr. Haddon Robson, que talvez seja uma das maiores autoridades de homilética no mundo, falecido recentemente, disse que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada 10 anos. E depois de pregar, pedir perdão para Deus. Não chegaria a tanto, mas eu não vou expor esse texto, só pegar o tema para análise. Então, 1 Coríntios 9, 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E lendo esse texto, eu quero tratar com vocês sobre as estratégias de Paulo na plantação de igrejas. É um homem que está pronto a servir a Deus, pregar o Evangelho, levar a obra de Deus adiante, e ele tem estratégias a nos ensinar. Esse é um assunto pertinente para nós. Momento num tempo tão precioso, que a nossa igreja tem buscado alargar suas tendas, criar novos trabalhos, fazer parcerias com outras igrejas na plantação, na revitalização de igrejas. Penso que Deus pode nos ensinar princípios importantes aqui. É sabido de todos que Paulo foi certamente o grande bandeirante do cristianismo, o grande desbravador da fé, o missionário transcultural que levou o Evangelho às mais diversas províncias do Império Romano, plantando igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. E Paulo foi um missionário estratégico, e é nesse sentido que ele tem, penso eu, alguns princípios a nos ajudar, mormente nessa fase tão importante que a nossa igreja vive. Em primeiro lugar, a primeira estratégia que eu entendo que Paulo usa, Paulo era um homem governado pela direção do Espírito Santo. O grande executivo da igreja de Cristo é o Espírito Santo. A igreja anda de acordo com a direção do Espírito Santo. Ele é quem dá um norte para a igreja. E esse é um fato curioso, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, quando a igreja de Antioquia estava reunida em oração, é o Espírito Santo quem diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esses missionários não são voluntários, eles são chamados, eles são convocados, eles são separados, eles são enviados, eles são capacitados. E é assim que a igreja de Deus caminha. É o Espírito Santo quem dá o norte. O próprio apóstolo Paulo, quando ele se despedia dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele vai compartilhar com aqueles líderes da igreja, quando diz assim: nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele é um homem chamado, ele é um vocacionado, ele recebeu esse ministério do Senhor Jesus, e ele caminha na direção do Espírito de Deus. Tanto é fato que lá em Atos 16, versículo 6, já na segunda viagem missionária, ele queria ir para a Ásia, e o Espírito de Cristo o impediu de entrar na Ásia. Então o Espírito Santo é aquele que envia, aquele que dá a direção, e aquele que também fecha portas, aquele que redireciona o caminho, reaponta novos rumos. E então ele entra na Europa, na Macedônia. Quando ele lá em Troade, escuta a voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra então na Macedônia e vai plantar igrejas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia,
E a obra de Deus vai crescendo e vai prosperando para a glória de Deus, chegando ele até Corinto, uma outra capital de uma outra província, a província da Acaia. Esse é o primeiro norte que eu encontro aqui em Paulo. Ele caminha na direção apontada pelo Espírito Santo. A igreja precisa orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus direção para o seu avanço e para a sua expansão. Segundo ponto que eu acho que Paulo nos ajuda. Paulo na sua caminhada missionária, na plantação de igrejas, ele aproveitava as conexões para pregar o Evangelho. Você vai ler em Atos repetidamente que quando Paulo chegava numa cidade estratégica, a primeira coisa que ele queria saber é se tinha ali uma sinagoga. E para lá ele ia. E por quê? Quem frequentava a sinagoga? Bom, quem frequentava a sinagoga eram os judeus. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Nas cidades mais importantes do mundo tinha comunidades de judeus. E eles se reuniam todo sábado para ler a lei. Quem mais frequentava a sinagoga? Os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os gentios convertidos ao judaísmo, que já haviam abraçado a visão do judaísmo ou a fé dos judeus, ou seja, já acreditavam no Antigo Testamento. Então, qual era o papel de Paulo a ir para a sinagoga no primeiro ponto, no primeiro contato com aquela nova cidade? É porque aquelas pessoas já criam no Antigo Testamento. Eram a cabeça de ponte para a evangelização. Qual era o papel de Paulo na sinagoga? É chegar lá e arrazoar, e provar, e comprovar, e expor, e convencer aquelas pessoas que o Jesus que ele está anunciando é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então a igreja, ao evangelizar, a igreja ao plantar igrejas, ela precisa aproveitar também essas conexões. Então Paulo chega, por exemplo, na primeira viagem missionária, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, tinha sinagogas, e para lá ele foi. Quando ele vai para a segunda viagem missionária, ele encontra a sinagoga em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, e para lá ele vai. Quando ele chega, por exemplo, em Éfeso, tinha a sinagoga lá, e para lá ele vai. Então, nós, na expansão da igreja, na plantação de igrejas, precisamos aproveitar as conexões para que isso facilite a evangelização da cidade, a pregação do Evangelho. E ali arrazoava, ali ele dissertava, ali ele demonstrava que Jesus é o Messias. Quais são as nossas conexões nas cidades onde estamos ou para onde estamos indo? Isso é importante. Terceira estratégia de Paulo na plantação de igrejas. Paulo era estratégico na escolha das cidades onde ele plantava igrejas. É muito curioso você ler isso, leia Atos com esses olhos. E você vai perceber que Paulo passava batido em algumas cidades e se fixava em outras. A grande pergunta é por que Paulo passava batido numa cidade, mas parava noutra? Isso é estratégia, isso é metodologia. Porque
no avanço da obra de Deus, você tem a essência, que é o Evangelho, e você tem estrutura. As estruturas não são feitas para atrapalhar, são feitas para cooperar. Você pega, por exemplo, uma parreira de uva. Você planta um pé de uva, ele dá suas ramas, mas você tem que ter toda uma armação e estrutura, senão o ramo vai para baixo, e se contactar com a terra, ele vira cheio de poeira, ou se chove vira barro, e ele não produz. A estrutura não produz uva, mas a estrutura é necessária para que a uva possa ser produzida. Então, a estrutura metodológica não é o Evangelho, mas a estrutura metodológica favorece a expansão do Evangelho. E a grande pergunta é por que Paulo parava numa cidade e não noutra? Por exemplo, ele vai para a segunda viagem missionária. Ele desce em Neápolis, que é uma cidade marítima, mas ele sai de Neápolis e vai para Filipos. E por quê? Porque Filipos era uma colônia romana. Era uma mini Roma dentro da Europa, dentro da Macedônia. Aquela cidade era estratégica. Ele sai de Filipos e vai para Tessalônica. Por que Tessalônica? Porque Tessalônica era uma capital. Era a capital da Macedônia. Era a grande terra de Alexandre o Grande. Era o epicentro da cultura grega. E ele vai fixar lá, porque ele entende que lá é o lugar estratégico, porque dali vai irradiar o Evangelho. Ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. Por que Bereia? Porque era uma cidade importantíssima da Macedônia. Ele foge, mas chega em Atenas. E por que Atenas? Porque era a capital intelectual do mundo. Ele sai dali e vai para Corinto. E por que Corinto? Porque Corinto era também uma capital de uma outra província, a província da Caia. Ele sai para outra viagem missionária e vai se fixar em Éfeso, 3 anos. E por que Éfeso? Porque era a grande capital da província da Ásia Menor. E aí você vai perceber que igrejas estratégicas são plantadas para que elas possam plantar igrejas na micro-região. Agora, se Paulo ficasse numa cidade não estratégica, ele passaria ali um tempo e aquela igreja não teria capacidade de influenciar a sua micro-região. Então a igreja esgotaria os seus recursos, esgotaria os seus elementos humanos e o resultado não seria o mesmo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso 3 anos, o fato dele estar numa cidade estratégica levou à plantação de igrejas ao redor de Éfeso, nas cidades satélites de Éfeso, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Mas se Paulo tivesse fixado numa cidade não estratégica, talvez todo o esforço e todos os recursos seriam gastados ali, e a igreja não teria capacidade de plantar igrejas em outras regiões. Paulo está nos ensinando aqui princípios metodológicos e estratégicos. Isso é a armação da parreira, não é a parreira, só a parreira da uva, mas para que a parreira dê uva é preciso ter uma estrutura. Quarto princípio que Paulo nos ensina: Paulo não entendia que perseguição, provação e privação eram impedimentos para a obra de Deus. Às vezes nós temos a tendência de pensar o seguinte: vamos plantar uma igreja em tal cidade. Está tendo muita luta lá, está tendo muita oposição lá, está tendo muita perseguição lá, está tendo muito problema lá. Bom, gente, então acho que não é isso não. Acho que nós erramos a metodologia, vamos recuar, vamos pensar em outra cidade, vamos pensar em outro campo que está tendo muito problema, muita oposição. Não, Paulo não pensava assim. Paulo não pensava assim. Não se planta igrejas, não se vê o crescimento da igreja sem luta, sem prova, sem privação, sem provação, sem perseguição, sem dificuldade. Por onde Paulo passou, ele enfrentou isso. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia.
foi chamado tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Éfeso, enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém. Por onde esse homem passava, ele tinha luta, ele tinha prova, ele tinha perseguição, ele tinha dificuldades. E eu queria que você, aliás, peço aos irmãos lá para botar na tela para nós lermos, 2 Coríntios 11, 24 a 28. Põe na tela para nós aí, querido, para a gente acompanhar. Você pode ler em voz alta comigo? Todo mundo? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação por todas as igrejas. Diante de um diagnóstico desse, eu disse, não, estou fora. Deus não está nesse negócio não. É muita luta, é muita prova. Eu acho que eu vou para um outro campo que não é possível. Então entendamos isso, a igreja de Deus vai enfrentar lutas, vai enfrentar oposição, vai enfrentar perseguição, vai enfrentar hostilidade, onde ela for. Os tempos não mudaram nesse quesito. Não há plantação de igreja sem lágrimas, às vezes sem sangue. Paulo está nos ensinando esse princípio. Ele chega a dizer, eu peço que você ponha na tela de novo, filho, 1 Coríntios 16, 9. Vamos olhar bem o que está escrito aí. 1 Coríntios 16, 9. E vamos ler, toda a igreja comigo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Preste atenção, que parece que as duas coisas são mutuamente exclusivas, mas não são. É uma porta grande e oportuna, mas ao mesmo tempo, muitos adversários. Então, se você está enfrentando luta, vocês estão plantando igreja, vocês estão vendo a obra de Deus avançar e os campos que vão ser abertos e as parcerias que vão ser feitas, não olhe os problemas como um impedimento do avanço da obra ou que Deus não está no negócio. Quinto princípio que Paulo nos ensina. Paulo compreendia que para você plantar igrejas e avançar no reino de Deus, você precisa fazer parcerias para o avanço da obra. Paulo não fazia carreira solo. Paulo não era um missionário que centralizava tudo nele. Paulo era um homem que tinha capacidade de dar tarefas, repartir tarefas, acompanhar as equipes. Paulo tinha vários cooperadores. Paulo sabia delegar. Você vai encontrar dentre os tantos cooperadores de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, Lucas, Apolo, Priscila, Áquila. Ele tinha todo um time, toda uma equipe de apoio. Não fazemos a obra de Deus sozinhos. Precisamos de parceiros, precisamos de trabalhadores na obra. Aliás, o próprio Jesus nos ensinou esse princípio. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E nós precisamos de ajuda.
Isso é tão importante, irmãos, porque às vezes, como aconteceu na igreja de Corinto, a igreja pode correr o risco de achar que se eu estou fazendo a obra aqui e o outro está fazendo a obra ali, eu vou competir com ele. E por isso surgiu dentro da igreja partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas na igreja de Deus nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Não estamos competindo. Não estamos competindo com igrejas irmãs nossas da mesma denominação ou até da mesma igreja local, e não estamos competindo com outras igrejas. Nós somos cooperadores uns dos outros e não competidores uns com os outros. Paulo entendia isso. E se nós quisermos avançar na plantação de igrejas, precisamos também de formar parcerias, e louvado seja Deus, porque a nossa igreja tem essa visão de entender que quando você está ajudando uma igreja irmã a plantar a igreja, a fortalecer aquela igreja, você está cumprindo a sua missão. Não é o fato de não ter o selo da primeira igreja lá, que nós não estamos lá. E essa igreja está ajudando igrejas fora do estado do Espírito Santo. E é a mesma obra, e é a mesma igreja, é o mesmo reino. E nós estamos engajados na mesma missão. Louvado seja o Senhor por isso. Sexto princípio que Paulo nos ensina. E aqui é algo tão importante para nós. Paulo compreendia que é preciso pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, eu gosto muito daquela expressão da viúva de Sarepta ao profeta Elias. Quando disse para ela lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 24: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. E isso me leva, pastor Jailton, a pensar na história lá do Movimento de Crescimento de Igreja, do Seminário de Fuller, na Califórnia, que foi criado por um missionário apaixonado pelo crescimento da igreja, que foi Donald McGraven. Esse missionário foi talvez o missionário mais relevante do século XX. Ele trabalhava na Índia, e um dia uma pergunta incomodou esse missionário. E a pergunta foi essa: por que algumas igrejas crescem e outras não? E ele, tão apaixonado, ficou por esse assunto, que ele abandonou o trabalho dele na Índia, que era um trabalho mais administrativo, e percorreu o mundo fazendo pesquisas, fazendo a mesma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? Ele chegou a ponto de criar um instituto de crescimento de igreja no estado de Oregon, nos Estados Unidos, apenas com 2 alunos, e um dos alunos era boliviano, nem americano era. Mais tarde o seminário de Fuller o convida para estabelecer no seminário da Califórnia um instituto de crescimento de igreja. Esse missionário foi um dos principais opositores do liberalismo no século XX. Porém, os sucessores dele mais tarde
perderam a visão dele. E vieram outros na esteira, como Peter Wagner e tantos outros. E aí perderam a visão que ele tinha e começaram a dar muita ênfase ao pragmatismo. Isso levou um pastor presbiteriano da Califórnia, David Ebb, a escrever uma obra, um livro, A Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, e eu tive a alegria de recomendar aqui no Brasil a tradução e a publicação desse livro em língua portuguesa. E o Dr. David Ebb vai fazer um levantamento das teses, monografias e dissertações dos alunos que se formaram lá no Instituto de Crescimento da Igreja, e ele constata que um número muito inexpressivo dos estudantes que trataram do crescimento da igreja deram ênfase à oração e à pregação como instrumentos importantes para o crescimento da igreja. E quando você vai para o livro de Atos, e quando você vai estudar a história dos apóstolos, a igreja avançou por duas razões principais: a pregação no poder do Espírito Santo e uma vida vigorosa de oração. Se nós queremos ver a igreja crescer, se nós queremos ver a igreja avançar, se nós queremos plantar igrejas e ver a obra de Deus avançar, nós não podemos abrir mão daquilo que é a base do crescimento da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ali está o exemplo, ali está o modelo, e o modelo passa por oração e pregação no poder do Espírito Santo de Deus. O que é que Paulo nos ensina? Eu peço aos irmãos lá para botar na tela, por favor, 1 Coríntios 2, 4, por gentileza. Eu quero que você leia comigo. Vamos juntos ler? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo podia pregar com demonstração de sabedoria. Ele tinha uma cultura enciclopédica. Ele tinha pleno conhecimento das ciências da época, da sabedoria da época, da filosofia da época, mas ele prega com demonstração do Espírito e de poder. Põe na tela também, por favor, 1 Tessalonicenses 1,5. 1 Tessalonicenses 1,5, vamos ler juntos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. É por isso, meus amados, que quando ele está em Éfeso, uma cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, uma cidade marcada pela idolatria e pela feitiçaria. Paulo fica ali 3 anos, e o resultado está em Atos 19, 20, quando diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra prevalece e a palavra cresce. Então, eu gostaria de encorajar a você a termos esta pauta e esta agenda, uma vida de oração e uma vida de pregação no poder do Espírito Santo. Paulo entendeu que não dá para fazer a obra de Deus sem oração, porque a obra de Deus não se faz sem poder, e não se recebe poder na academia, recebe-se poder de joelhos. Sem oração não tem poder, sem poder não tem cristianismo, sem cristianismo não tem plantação de igrejas, sem poder não tem avanço e crescimento da igreja. A igreja precisa de poder. Quando você vê, por exemplo, a história do crescimento da igreja na Coreia, o avivamento na Coreia chegou em 1907. A igreja presbiteriana da Coreia, vocês bem sabem, é 28 anos mais nova do que a igreja presbiteriana do Brasil. A igreja presbiteriana da Coreia tem mais de 10 milhões de membros. Nós não chegamos a 1 milhão de membros ainda. E quando você vai, eu estive lá e pesquisando e perguntando, interrogando e questionando com vários outros irmãos, o motivo principal do crescimento da igreja, a resposta unânime foi oração e pregação, oração e pregação, oração e pregação.
A nossa geração, sobretudo aqui no Ocidente, anda ocupada demais para ocupar-se com Deus. Com raras exceções, as nossas reuniões menos frequentadas são as nossas reuniões de oração. Estamos secularizados demais para orar. Estamos ocupados demais para orar. Qualquer outra agenda disputa a prioridade no nosso coração. Oração vem sempre depois. Já escutei que oração é resto. Mas oração na agenda de Deus é prioridade. Porque se nós não orarmos, nós não veremos o poder de Deus se manifestando na pregação do Evangelho. Porque pregação sem unção, pregação sem oração, dizia Lutero, endurece o coração. Endurece o coração. Mas me permita, irmãos, concluir, dizendo que dentro das estratégias de Paulo, na plantação de igrejas, ele tinha outro vetor, e eu termino aqui. O que movia Paulo a pregar era o seu amor a Jesus e o seu amor às pessoas a quem Deus ama. Às vezes nós podemos ter outras motivações. Paulo não era aquele líder que estava levantando um monumento a si mesmo. Aliás, ele chega a dizer, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo nos dizia, eu vou criar um ministério do apóstolo Paulo. Eu sou o cara, eu sou a figura mais importante do cristianismo, então vou criar um ministério apóstolo Paulo. E aí toda a igreja que eu plantar vai ter lá na placa, Ministério Apóstolo Paulo. Não, ele não estava preocupado com isso, ele não estava levantando monumento ao seu nome. Ele dizia, é o amor de Cristo que me constrange. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Ele dizia, eu não quero saber de outro assunto, a não ser pregar Cristo e este crucificado. Ele chegou a dizer, Cristo é tudo em todos. Cristo é a sua alegria, Cristo é a sua paz, Cristo é a sua justiça, Cristo é a sua recompensa. E é preciso, irmãos, se queremos ver a obra de Deus avançando no poder do Espírito Santo, buscar reavivar na nossa alma o amor por Jesus. Esse é o motor que leva a igreja à frente. Esse é o combustível que leva a igreja a se levantar. É o amor a Jesus. Mas mais do que isso, é o amor às pessoas. Eu me impressiono com o apóstolo Paulo, quando na carta aos Romanos, capítulo 9, referindo-se aos seus irmãos, os judeus, o amor dele pelos judeus era tal, quer dizer, eu preferia ser anátema, para que os meus irmãos fossem salvos. Eu preferia ser maldição, para que os meus irmãos fossem alcançados pela salvação. É amor às pessoas. Porque uma coisa é amar a pregação, outra coisa bem diferente é amar as pessoas para quem você prega. E eu gostaria então de concluir, botando na tela um versículo, e fecharemos com esse versículo, 2 Coríntios 12, 15, por favor, põe na tela para nós lermos, e eu peço que você fique em pé para ler comigo essa passagem, e encerraremos aqui. Olha o que Paulo disse à igreja de Corinto, e que você e eu possamos dizer essas palavras, dizendo, meu Deus, me ajude a viver isso, a crer nisso, a experimentar isso. Toda a igreja, a uma só voz, de forma eloquente, todos nós. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Você está pronto, de boa vontade, a se gastar, e ainda se deixar gastar, em prol da alma das pessoas? Se isso pulsar na nossa alma, seremos uma igreja que vai avançar mais e mais para a glória de Deus. Deus abençoe.